Desde que a história do pecado começou, através do pecado de Adão, a única forma de o homem voltar-se a Deus foi através de sacrifícios que eram realizados no templo. Todo esse processo de se voltar a Deus chamamos de expiação. E sempre esse processo necessitou de um mediador, a pessoa que poderia oficializar o processo. Esta pessoa no templo é chamada de sacerdote ou sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tinha tarefas, assim como Adão tinha sido dado tarefa em Jardim do Éden. Pode estar confuso porque os tópicos são tão interligados. Parece que é o mesmo tema da história da redenção. Ao estudar o livro 6 e o livro 11, podemos notar esta conexão. Estivemos estudando acerca do templo, a restauração, a reconstrução do templo, a volta do povo de Deus, os sumos sacerdotes. O papel do sumo sacerdote é muito importante nesta história da redenção. Então, desde a queda até o fim, há necessidade de um mediador. Nós sabemos o mediador eterno que pode mediar entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Desde que temos Jesus Cristo, não precisamos de nenhum mais mediador. Não precisamos de mais um santo, ou Maria, ou Pedro. Mesmo o pastor não pode estar entre nós e Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos é Jesus Cristo. Ele é o último e o eterno sumo sacerdote e já fez a obra de expiação por nós. Amém. Vamos meditar neste pensamento de como é que Jesus é sumo sacerdote e como é que é sumo sacerdote eterno para nós. Nós já aprendemos acerca dos filhos de Arão, os descendentes de Arão, e também os chamamos de sacerdotes de acordo com a ordem araônica. Vocês se lembram da história, as gerações que nós aprendemos? Como eles eram pecadores e como eles eram corruptos porque eram humanos. E assim eles não eram sumos sacerdotes eternos. Como é que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote? Primeiro, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que simpatiza-se com as nossas fraquezas. Contrário dos sumos sacerdotes humanos que usaram e abusaram o poder deles para espezinhar os fracos. Jesus veio e humilhou-se a si mesmo, até ao nosso nível, onde poderia viver, sentir e entrar através das dificuldades que assolam a raça humana. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, esta palavra compadecer-se, simpateo vem da raiz de sentir a dor. Isso pode relacionar-se ao sentir a dor ou sofrimento. Simpateo, sim significa juntos. Isto quer dizer que ele sente conosco as nossas dores. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Talvez possamos dizer que Deus não saiba as tentações que eu tenho atravessado. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 nos diz que Ele sabe. Ele sabe o que significa ser tentado e o quão é difícil vencer as tentações que nós atravessamos. Aqui esclarece que, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. No versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quantas vezes no relato dos evangelhos diz que ele compadeceu-se deles? Deixa alistar algumas passagens que dizem isso. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus 14, 14. Mateus 15, 32. 20, 34. Marcos 1, 41. 6, 34. Lucas 7, 12 e 13. Jesus, que não precisava nem necessitava de vir até nós, veio a nós. Jesus, que é Deus no reino dos céus, desceu na nossa própria forma, nas nossas próprias fraquezas. Nós somos, tinha que ir à casa de banho, tornou-se vulnerável como nós somos, era limitado pelo tempo e espaço, até pela idade e enfermidades. Jesus desceu para que estivesse conosco e sentisse conosco, para que pudesse experimentar o que nós estamos a passar. Ele foi tentado de todas as formas possíveis, desde o tempo que chegou nesta terra até quando foi crucificado. Pobreza, doenças, rejeição, fome, frio. Em toda a sua vida, o reverendo Abraham Pack, em alguns de seus sermões, diz: quando Jesus foi pendurado na cruz, quando morreu por nós, se pode relacionar alguns dos eventos da crucificação há 2000 anos atrás. Jesus tomou todas as suas doenças, todas as suas dores, e que vai atravessar pelo resto da sua vida. Tudo isso combinado e misturado junto a nossa tristeza, a nossa depressão, as nossas doenças, os nossos cancros, as nossas rejeições, as nossas agonias. Tudo isso levou e vestiu-se daquilo. Ele estava vivendo isso tudo de uma vez, não apenas para uma pessoa, mas por toda a humanidade. Por isso que é capaz de dizer que me simpatizo com vocês. Quando oro a Jesus, eu creio que Jesus simpatiza-se comigo, compadece-se de mim. Jesus sabe o que estou a atravessar, ele já viveu. E ele diz que passei disso sem pecar. E você também pode. Amém. Segundo, Jesus Cristo é o único sumo sacerdote que possui todas as verdadeiras qualificações do sumo sacerdócio. Através de gerações de sumos sacerdócios, na ordem de Arão, vimos que muitos deles não eram até qualificados para serem sumos sacerdotes. Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 10, discute as qualificações do sumo sacerdote. Como representante do povo de Deus, o sumo sacerdote deve fazer a expiação pelos pecados por entrar no Santo dos Santos sozinho, para oferecer sacrifícios de acordo com a ordem de Deus. A sua tarefa é de guiar o povo para que possa construir um relacionamento propício com Deus. Então, duas grandes qualificações existem para os sumos sacerdotes. Primeiro, o sumo sacerdote deve ser tomado dentre os homens. Deve ser mediador entre Deus e os homens. E daí ele precisa comunicar-se com os homens. Em outras palavras, precisa ser humano, ter tratos humanos. Precisa compartilhar como Jesus compadece-se de nós. Precisa compartilhar as fraquezas, situações. E ao mesmo tempo, Deus é Espírito.
Então, ele precisa se comunicar e ter esta conexão espiritual com Deus. Ele deveria ser capaz de fazer ambas as coisas. E foi exatamente assim que Adão foi criado. Deus criou Adão para que se conectasse com a criação, criaturas, mas ao mesmo tempo conectar-se e falar com Deus. Este é o tipo de pessoa que tu e eu precisamos ser também. Sermos pessoas que podemos nos conectar uns aos outros, mas também sermos capazes de nos conectar com Deus. É isso que é simbolizado pela cruz, certo? Por isso todo sumo sacerdote deve provir de homens, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. João capítulo 1, versículo 14, nos diz que a palavra transformou-se em carne e habitou no nosso meio. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus é Deus, mas veio para esta terra na carne para estar conosco. Ele chegou a um nível em que ele também precisava de orar. E ele orou a nosso favor. Ele fez as mesmas coisas que nós fazemos. Um dos propósitos era nos ensinar. Ele fazia a nosso favor, mas também para nos deixar o exemplo a seguir daquilo que nós precisamos fazer. Como filhos adotivos de Deus, a segunda qualificação é que o sumo sacerdote deve ser indicado pelo próprio Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele fora indicado por Deus, assim como fora o Arão, para se tornar o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote que é a âncora das nossas almas. Hebreus capítulo 6, versículo 19 a 20. A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora. Vocês sabem o que é a âncora? Sabe o que é que a âncora faz? A âncora assegura o barco ou o navio para que não possa flutuar para longe. Serve para assegurar para que o barco ou o navio, mesmo que haja ventanias, não possa ser levado para nenhum lugar. Permaneça no mesmo lugar. Jesus tornou-se esta âncora por entrar por detrás do véu. Tornou-se o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Se nós recebermos a Jesus como nosso sumo sacerdote eterno, ele torna-se a âncora das nossas vidas. Quando ele torna-se a âncora da nossa fé e das nossas vidas, não podemos nos mover. Quando você é movido de lá a colar, como a onda do mar, pelo pecado, e o pecado, é melhor olhar e verificar se a corrente ainda está amarrada na âncora. Será que ainda estou conectado na âncora da minha vida? Ou eu estou a assumir que creio em Jesus, mas não? Já notou que tenho repetido isto várias vezes? Será que você verdadeiramente crê em Jesus ou pensa que crê em Jesus? É uma coisa que tenho me perguntado a mim mesmo também. Temos que nos perguntar isso, porque muitos cristãos, muitas vezes, até eu mesmo,
Será que não estou enganando a mim mesmo? Será que não estou sendo desviado? Será que não estou sendo enganado? Será que não estou a pensar errado achando que creio em Jesus, quando na verdade eu não creio? Porque na verdade tenho a confirmação que fui salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Mas voltando para a minha vida cotidiana, será que estou vivendo como verdadeiro crente em Jesus Cristo? Se as minhas ações não coadunam, não combinam com a minha fé, tenho que verificar realmente a minha fé, que é o meu coração que vê do meu espírito a minha fé. Mais uma vez, será que Jesus é realmente a âncora da sua vida? Ou ainda você é movido de lá a colar? As duas âncoras da nossa fé são as verdades imutáveis, as promessas de Deus e seus juramentos. De acordo com Hebreus capítulo 6, versículo 17 a versículo 18. E estas são a firmeza da nossa esperança. Daí, através de Jesus Cristo, podemos ligar as âncoras das nossas almas no reino de Deus. Um reino que não pode ser movido. Se nós estarmos seguros, a nossa vida cotidiana estará também segura. Não precisaremos flutuar e nos preocupar de lá a colar. O pastor sênior, o autor, o reverendo Abraham Pack, compara a vida dos não salvos. Somos como aquele lixo à beira do mar que está lá flutuando de lá a colar quando não temos a Jesus. Mas aqui diz que a âncora que temos em Cristo Jesus são as promessas de Deus e os juramentos de Deus. Este é o 66 livro que fala das promessas e alianças de Deus. Mais que isso, Jesus morando em nós, Jesus perdoando os nossos pecados, fazendo a expiação por nós e também nos prometendo que Ele irá voltar para nos levar para a casa, para o reino de Deus. Isso é aliança e promessas. Que essas promessas sejam tão firmes e certos que possam transformar-se em âncora das nossas almas. Vamos imaginar junto. A âncora fora lançado no mar, no porto, e vem a ventania, começa a bater no navio ou no barco. Vem aquela ventania, bate as ondas, bate no barco, mas não pode ir para nenhum lugar, porque está segurado aí pela âncora. As nossas vidas podem ser movidas a um certo instante, mas isso, esse mover, não nos levará para fora, para longe. Quando oramos pelos nossos filhos que estão perambulando, estão sendo jogados de lá a colar pelos pecados deste mundo, vamos orar para que Jesus torne-se a âncora das suas vidas, de maneira que, mesmo que sejam batidos pelas ventanias vendevais e pelas ondas do mar, não possam irem para longe. Não possam sair das fronteiras que Deus estabeleceu. Quando o vento se acalmar, eles estarão onde eles devem estar e aonde nós precisamos estar. Quarto, Jesus Cristo é o outro sumo sacerdote
que veio de acordo com a ordem de Melquisedeque. Vamos olhar para a palavra ordem em grego. A palavra ordem em Hebreus capítulo 5, versículo 10 é taxis. É um termo militar que implica um arranjo em ordem. Significa afiliação, ordem, alinhar-se ou fileira. Também a frase de acordo com ekata em grego é uma preposição em grego e significa de acordo ou depois. Assim sendo, de acordo com a ordem significa na mesma linha, por detrás de alguém. Se estiver na fila com alguém e você tem certeza de que está atrás desta pessoa, significa que está na mesma linha. Não há que se duvidar se está na linha ou não. É isso que Hebreus capítulo 5, versículo 10 diz. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é designado por Deus. É Deus diz, você pertence a esta fila. Qual é a fila que se refere? Não. Para por detrás de Melquisedeque. Afinal de contas, quem é este Melquisedeque? Primeiro, Melquisedeque era o rei da paz e o rei da justiça. Ele era o rei de Salém e o nome dele era o Melquisedeque. Melqui significa meu rei, Zedek significa rei da justiça. Rei de Salém. Salém é paz. Já falamos acerca do conceito de verdadeiro sábado, o descanso, e está conectado com o conceito de Shalom. Shalom é a paz, e não a paz porque não tenho nada a fazer, é a paz porque Deus está no controle. É a paz porque eu sei que tenho a âncora. Não importa que tipo de turbulência possam surgir no meu mar. Estou ancorado aqui neste porto, que é Jesus Cristo. Por isso não preciso de me preocupar. Isso sim é a paz. A paz é quando o inimigo é destruído pelo meu rei. A paz não é ausência de guerras, mas sim é seguir o comandante e estar atrás do comandante que é capaz. Paz é viver numa nação em que possa confiar no governo que me representa. E esse tipo de governo só pode existir quando Deus for rei e senhor dessa nação. Então, isto é a paz. Este rei da paz, rei da justiça, fala acerca do rei do mundo do sábado, o rei do mundo do descanso eterno. Quem é este? Segundo Melquisedeque, abençoou a Abraão com pão e vinho. Em Gênesis capítulo 14, quando Abraão foi lutar com 4 reis, e pela graça de Deus, ele os venceu, os derrotou e os expulsou para fora. Ele protegeu o território que Deus lhe prometeu. As fronteiras do território, ele os expulsou para fora. Será que pode relacionar isto e lembrar-se daquilo que deveria fazer Adão? Os muros ao redor do jardim que ele não foi capaz de proteger. Em Gênesis capítulo 15 nos diz que a partir deste rio até o rio do Egito. Esta é a terra que te darei.
Então, Abraão expulsou os inimigos não apenas para salvar o seu sobrinho Lot, mas também para proteger a terra da promessa e para proteger as bênçãos de Deus. Depois de derrotar e expulsar das fronteiras os inimigos, ele vence também as tentações trazidas pelo rei de Sodoma. Ele distorce e deixa para o chão as tentações e chega ao Melquisedeque, e o Melquisedeque lhe abençoa com pão e vinho. Apenas aqueles que vencem tentações do rei de Sodoma, as tentações da serpente, podem se achegar naquele que nos dá pão e vinho. Quando Abraão se encontra com ele para lhe dar o pão e o vinho, o que ele faz? Abraão lhe dá o dízimo de todos os despojos. Em Hebreus capítulo 7, versículo 4 e os versículos seguintes nos dizem acerca deste incidente em que Abraão deu ao Melquisedeque os seus dízimos e Melquisedeque abençoa a Abraão. Será que podemos nos voltar para esta passagem? Considerei, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Estou a ler versículo 4, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendidos de Abraão. No remanescente do capítulo começa a explicar o que isto significa, mas não gastarei mais tempo nisto. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. De acordo com esta passagem, quem é grande do que o outro? Ficou claro que Melquisedeque é grande do que Abraão. Então, quem veio antes, quando diz Jesus era da ordem de Melquisedeque? E aqui diz, ele é o outro sumo sacerdote. Ele é o outro sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. O que significa o outro sumo sacerdote? Hebreus capítulo 7, versículo 11 a 19. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Será que notou isto? Houve mudança de sacerdócio aqui. Nós sabemos que o sacerdote, de acordo com a ordem araônica, fora corrompido. E eles precisavam de um novo. Então, para ter uma segunda ordem sacerdotal, precisa-se também a mudança de leis. E mais tarde chega a dizer que se você quer aprender acerca de Melquisedeque, precisa deixar de ser um bebê. Precisa deixar de ser um imaturo. Precisa deixar de se alimentar da leite. Não são coisas de crianças, mas sim deve ser aquele que se alimenta com a comida sólida. Mais tarde diz que não seguindo os princípios básicos de Jesus Cristo, mas a justiça. Isto se encontra em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. E dá continuidade
no capítulo 6. Isso não significa rejeitar a Jesus, significa não ficar nos princípios elementares de Cristo. Deve cavalgar as dimensões com o Senhor Jesus Cristo para saber profundamente quem realmente é. Então, o escritor de Hebreus está dizendo aqui: Jesus não é o que você pensa. Não é apenas o Filho de Deus que veio nesta terra na forma física. Jesus é, como já relatou o apóstolo João, a palavra desde o princípio, o Criador de tudo. Deve olhar para ele no seu estado original. Afinal, quem é realmente Jesus? Olhando para Jesus no princípio e Jesus que veio na carne. Ele traz duas ordens aqui. Versículo 13. Aliás, 14. Sim, é versículo 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, qual ninguém serviu ao altar. Quer dizer, Jesus não veio da tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá. Visto ser manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ele tornou-se sacerdote não de acordo com a genealogia, ou leis físicas, ou requisitos, mas é de acordo com o poder da vida indestrutível. Versículo 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que possamos receber o poder da vida indestrutível. Primeiro, Jesus Cristo não é sumo sacerdote na linhagem araônico, mas outro sumo sacerdote da tribo de Judá. Segundo, Jesus Cristo é o outro sumo sacerdote de acordo com o poder da vida indestrutível. E estes são os requisitos para se tornar o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu creio que é isso que Jesus quer transmitir acerca de nós. É isso que precisamos herdar de Jesus Cristo. Será que vocês ainda estão aí? Será que já têm ou não essa vida indestrutível? Será que vocês não sabem ou ficam se esquecendo de coisas? Parece que estamos lhes confundindo. Para confundir-lhes ainda mais, nós falamos da genealogia de Jesus Cristo. Aonde podemos encontrar a genealogia de Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 3. E dissemos, nós precisamos estar na genealogia de Jesus Cristo. Mas será que Jesus realmente tem genealogia? Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De quem está falando aqui? Acerca de Melquisedeque. E ele chega a dizer, sendo feito segundo o Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus tem a genealogia ou não? Vos encontrei, né? Quando dizer sim, está em problema. Quando dizer não, também está em problema. Veja as duas formas diferentes e os dois níveis diferentes de entender e compreender a Jesus. Quando veio na carne, nós entendemos a Jesus como aquele que veio na genealogia. E a obra da redenção percorre através desta genealogia também. Mas existem outros aspectos de entender a ele. Aquele que não tem nenhuma genealogia. Porque, na verdade, ele não era o filho de José, ele não era o filho da Maria, ele é o filho de Deus. A única coisa que nos junta a ele é quando recebemos este poder da vida indestrutível e não da semente humana ou sangue, e que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A expressão o poder da vida incorruptível ou da vida indestrutível enfatiza a divindade de Jesus. Assim como Melquisedeque não tinha pai e nem mãe, da mesma forma Jesus Cristo não foi concebido através da relação natural do homem e sua esposa. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e tornou-se a palavra encarnada. Portanto, se nós queremos ser filhos de Deus, precisamos receber isto. Precisamos de ser concebido pelo Espírito Santo. Precisamos receber o Espírito Santo. Precisamos receber o poder da vida indestrutível. E isto só acontece através da palavra de Deus. Concluindo, Jesus nos abriu a nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Estava lá, mas ele abriu para que nós pudéssemos nos alinhar atrás dele. Nós precisamos de tornar sacerdotes espirituais na ordem de Melquisedeque e recebermos a bênção de consumar o que Adão falou e assim comermos da árvore da vida. Amém. Daí precisamos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Vamos fazer todos os esforços para chegar ao trono da graça. Amém. Vocês que estão aqui, não estão aqui porque são menos importância daqueles que não estão. Vocês não estão aqui porque não têm nada para fazer. Vocês não estão aqui porque têm tempo extra. Não estão aqui porque têm dinheiro a restar, mas estão aqui porque buscam se aproximar do trono da graça. E sempre que viemos à igreja, sempre que viemos na adoração, eu creio que Deus vai te atrair para perto, como Deuteronômio diz. Cada vez mais que você estiver a orar, Deus vai se aproximar a você e estará cada vez mais próximo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que confiança!
de crer que Ele está ali, Ele está escutando a sua oração, crendo que Ele responderá às nossas orações, de acordo com a sua boa vontade. Segundo, devemos oferecer um sacrifício que é agradável a Deus. Todas as vezes que nos achegamos para orar, para adorar, deveríamos nos perguntar, porque somos nós mesmos que somos a oferta. Será que estou a trazer a oferta que é agradável a Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, é de ler versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Salmos 50, versículo 14 e versículo 23 também. Por último, devemos achar os perdidos, para que nos tornemos os sacerdotes nesses últimos tempos. Os sacerdotes da realeza, como descrito pelo Pedro, temos que achar os perdidos. Jesus é o sumo sacerdote que veio para achar os perdidos. Esta é uma das coisas que Deus quer que façamos. Esta é a história da redenção. Encontrando o Adão perdido. Eu creio que através da obra de missões, através da obra de evangelização, todos os nossos membros da igreja estão participando em campanha de encontrar os perdidos. Em João capítulo 6, versículo 39, aqui é Jesus falando, diz que essa é a vontade daquele que me enviou, para que todos aqueles que ele me deu não percam nada, mas possa os ressuscitar no último dia. Estas são atitudes e mentalidade dos verdadeiros sacerdotes. Mateus capítulo 9, versículo 13. Mas ide e aprendei o que isto significa. Eu desejo compaixão e não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio para encontrar pecadores, veio para chamar os pecadores. Jesus dizia em Marcos: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que nós possamos nos tornar uma igreja sacerdotal da ordem de Melquisedeque. Possamos lhes trazer o rei para que o shalom, a paz da realeza, possa lhes alcançar. Que as pessoas que oramos para eles, pessoas que compartilhamos com eles, evangelizamos, que possam encontrar a verdadeira paz. Isso é possível não porque você fala bem, não porque você aparenta ser pacificador. É possível porque Deus vai dar o poder da vida indestrutível através da palavra, que todos possamos receber este dom. Amém. Vamos orar. Amado Papai Celestial, te agradecemos por nos dar este tempo de pensar acerca de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Porque temos assim, não precisamos nos mover, não precisamos tremer com medo. Não precisamos nos preocupar porque temos assim como a nossa âncora. Cremos que está dando este poder e da vida indestrutível a cada membro desta igreja que deseja receber esta palavra. Por favor, permita que possamos ter esta palavra, esta semente, este poder em nós, para que onde quer que vamos, possa estar conosco e este Pai Shalom possa estar conosco. Obrigado pela sua graça, em nome de Jesus oramos. Amém.